Os espíritos não têm domínio total sobre o mundo. Os espíritos do vácuo não mostram aos espíritos da Terra força nenhuma, por todos pertencerem ao mesmo mundo de aparências e de experiências, e só fazem entre si a diferença de uns serem invisíveis e viverem no espaço, que é o vácuo, e os outros visíveis vivendo aí na Terra, mas todos nas mesmas condições de serem de um mundo deformado. A única superioridade dos espíritos invisíveis é que são eternos, e por isso têm a probabilidade de conhecerem mais do que os viventes aí da Terra, que são os humanos. Por isso, os invisíveis têm mais conhecimento sobre a vida aí, que é material, tem domínio sobre o ser humano, mas não de grande importância, porque se fossem de grande importância, já há muito governariam o mundo. Se os espíritos tivessem grande domínio sobre os humanos, há muito eles governariam o mundo por meio de um centro espírita, onde aí o presidente e os secretários receberiam ordens dos espíritos para serem cumpridas na Terra. Portanto, não está no espiritismo o que muitos pensam que esteja, e outros desejariam alcançar esse ponto máximo de superioridade. Basta o nome para a pessoa saber que não está a prepotência no espiritismo, bem que a ciência já cogitou de tudo isto, mas por não encontrar base sólida, considera o espiritismo como uma ciência ou filosofia para caducos, para quem quer acertar ou não, melhorar ou piorar. Se a melhora de todos no mundo dependesse do espiritismo, todos no mundo estariam bem, porque quem quisesse melhorar iria à procura dos centros, e como ninguém quer piorar, aí estariam os centros para trazer as melhoras de todos. Vejam que a ciência soube denominar e qualificar o espiritismo de ciência ou filosofia caduca, porque de tudo existe bom e mal. Quem sabe, quem finge que sabe, quem nada sabe, quem conhece e quem aparenta que conhece. Existem, assim, uma infinidade de divergências, tornando o mundo um enigma tão misterioso, provocando a origem de diversas religiões, seitas e doutrinas, disputando umas com as outras, inclusive com o espiritismo, a difundirem o que dizem que são verdades e cada uma a mostrar a sua verdade diferente. Como se trata de filosofia, cada qual vai filosofando como lhe parece, por causa de tudo isso que os viventes, com um pouco de entendimento a mais do que outros, acabam respeitando todas, porque é o seu dever, mas não adotando coisa alguma. Vem então em função a autossugestão, a mitologia mística da mistificação. E assim o ser humano sempre viveu em contradição ao seu ser, por desconhecer o porquê assim é, o porquê o mundo assim é, e assim tem mesmo que viver contra si, por não saberem por que vivem, de onde vieram e para onde vão, por não saberem de onde surgiu este mundo em que vivem, como resplandeceu e resplandece desse jeito enigmaticamente. Enfim, vivem aí porque nasceram e porque têm vida aparente, sem saberem coisa alguma do verdadeiro ser natural das coisas, que é de onde tudo surgiu. O ser humano sempre viveu contra o seu ser, contrário ao seu ser, por desconhecer a sua origem, a origem do mundo e a origem de todos os feitos que existem nesse conjunto formado pelas 7 partes que dão origem ao corpo e que são o Sol, a Lua, as estrelas, a terra, a água, os animais e os vegetais.
Então, ludibriados por essa natureza, por esses feitos, por desconhecerem de onde tudo isso surgiu, levam a vida assim, enigmaticamente, mantendo os mistérios do seu próprio ser, considerando-se misteriosos por não conhecerem o princípio e o fim da sua origem, mantendo todos os seres do mundo num enigma sem solução, sempre em contradições consigo mesmo e, contudo, chegando à conclusão de que nada são nesse mundo, por nada saberem e tendo saber que aparenta remediar, mas que na verdade tudo é irremediável nesse mundo. Tudo isso proveniente da combustão da ilusão, da autossugestão, da fantasia que vos faz dormir, por esse prisma que sempre alimentou as esperanças do bem que ninguém alcança, e sim do mal que os vem tragando há muito. Por aí viverem emprestados com essa vida de que desconhecem a origem, porque da origem não sabem nada, e assim perdidos aí nesse mundo, fingindo que sabem tudo, fingindo que a vida é essa mesmo, e de fingimento todos vão vivendo, fingindo que sabem, fingindo que o certo é esse, e o certo ainda por acertar. E por isso encerram tudo misteriosamente, tendo o mundo sempre como indecifrável, reinando a ignorância, que há muito assim vem, ignorância essa que é a origem de todo o mal. A ilusão fez com que os homens se compenetrassem que a vida é essa mesma, e sem saberem dar solução do porquê a vida é assim. Vivem em cima dessa terra sem saber quem a fez, do que fez e como aprontou para aí expor. Vivem aí olhando para essa água, para os animais, para o sol, para a lua, as estrelas, e tendo tudo isso como indecifrável para todos. Vivem aí à procura da verdade das verdades e nunca a encontraram. E hoje aqui está ela, inesperadamente, nesta escrituração de redenção universal, para saírem desse mundo de fantasias e alcançarem o que há muito choram e lamentam não terem encontrado. Hoje aí está em mãos de todos o glorioso porvir dos porvires, o glorioso brilhante dos brilhantes, o glorioso tema da verdade das verdades que há muito procuravam e agora aqui está. O conclave racional. No nosso conclave racional não há soberbia. No conclave racional não existe semelhante coisa. É o amor fraternal a todos pelo conhecimento de um por todos e todos por um. Se este conhecimento aparecesse em outro meio, a soberbia e a arrogância teriam que ser combatidas. Desta forma, hoje, todos com a planta do mundo nas mãos e em seguimento todos os conhecimentos, tintim por tintim, e os detentores da nobreza a espantarem-se com o desencanto do mundo que há muito implora um meio melhor para viver, pois a vida chegou ao ponto máximo de sua fraqueza e o viver é só de sofrimento. E assim sofre o grande, o pequeno, o rico e o pobre, o mundo se aproxima do seu fim. O começo do fim foi dado desde os primeiros passos desse progresso destruidor, e o desequilíbrio é tão grande que o sofrimento se multiplica apavorantemente, sem que a humanidade o sinta. Só sente quando é tragada pelo dilúvio de fogo, dilúvio da natureza, que são os martírios causados por ela aos próprios habitantes, fazendo da vida no seu auge de deslumbramento em trampolins sem tréguas, onde todos pulam e cada vez mais sofrem, reinando em todos a fonte do abismo, e por isso o que é hoje não é amanhã, e o que é amanhã não é depois.
Hoje todos têm uma aversão pela vida e amanhã terão outra, depois outra e assim sucessivamente. Está aí o princípio do porquê assim são, do porquê o mundo assim é, de onde vieram e para onde vão. Em seguimento à conclusão integral deste princípio é que chegará à base da redenção universal. O mel, o fel, o azedume e os parasitas. Na lua está o mel, no sol está o fel e nas estrelas está o azedume. Na lua está o mel porque a lua representa as abelhas. No sol está o fel porque o sol queima. E nas estrelas está o azedume porque elas não dão clareza, alumiam muito, mas não se enxerga nada com a sua luz. Então, na lua está o mel, porque regula tudo e todos. No sol está o fel, porque queima e derrete tudo. E por isso tudo que está abaixo do sol se acaba, pois nada é eterno. Tudo nasce, cresce, refloresce e desaparece. Nada se consolida, nada tem estabilidade. Nas estrelas está o azedume, porque ninguém conhece o paladar dos seus efeitos, nem as influências sobre todos os feitos. Então, resumindo, o mel, o fel e o azedume, fica uma confusão tão grande que ninguém até hoje soube explicar, e muitos costumam dizer que a lua é um parasita da natureza e as estrelas também, porque se apresentam à noite e a noite foi feita para descansar. Agora, o Sol em primeiro plano sobre tudo, porque sendo como é, tudo e todos dependem dele, é o dominador de tudo e de todos, criador, gerador e destruidor. A destruição é a parte do véu. Existem certos viventes que fazem suposições sobre diversos seres da natureza e por isso vivem a dizer que as estrelas são parasitas da natureza por não terem fulgor, que as nuvens também são parasitas porque fazem escurecer o tempo sem que haja necessidade delas no conjunto dos seres desse mundo. Esses viventes, por julgarem nulos os efeitos desses seres, dão-os como parasitas. Entre os viventes, muitos costumam dizer: a terra está cheia de parasitas. Tem tantos bichos, tantos animais nocivos ao ser humano, que não deixam de serem parasitas, e esses parasitas talvez sejam semeados pela lua, que não deixa também de ser um parasita. A lua não governa a natureza, porque a lua não é Deus. Se a lua fosse Deus, poderíamos admitir que ela governasse o mundo e as estrelas também. Tudo isto são suposições de quem bola a seu jeito, metamorfoseando assim as coisas do mundo para ver se descobre a certeza dessas coisas. Então costumam dizer, é bem notório que assim sendo, todos os maus elementos são produzidos pelos seres parasitários. A natureza ainda precisa ser bem estudada para ver se com o tempo aniquila as fábricas parasitárias, pois há coisas que não deveriam existir no mundo e continuam metamorfoseando. A lua foi uma ascendente do mal e por isso não tem fulgor de dia, só de noite e poucas vezes ao mês. Não é possível admitir que este mundo fosse feito por uma pessoa boa, digna e de sentimentos perfeitos. E continua o vivente com suas conjecturas. Este mundo foi feito por um maluco que estava completamente doido, varrido, quando o fez, pois deu-lhe mais coisas ruins do que boas. Se fosse um elemento bom que tivesse feito este mundo, nele, embora houvesse coisas ruins, o bom deveria suplantar o ruim, ou então nada existir de ruim.
porque uma coisa feita por pessoa boa tem que produzir apenas o que é de bom. Então o vivente, metamorfoseando desse jeito, chega à conclusão de não admitir ele de forma alguma. Primeiro, porque ele não é bom. Se fosse bom, faria coisas boas. Segundo, porque é ruim. E por isso no mundo se encontra tudo de ruim, como bichos ferozes, doenças desoladoras e venenos de todas as espécies. Um ser bom não se prestaria para fazer o mal, e por isso o vivente não pode admitir que esse mundo tenha sido feito por um ser bom, e assim pensando, nada pode pedir de bom a quem só pôs no mundo coisas ruins. Por isso, todos sofrem, e quanto mais pedem, quanto mais imploram, mais sofrem, e a humanidade toda continua sempre assim a pedir e a implorar. Isto são métodos e modos de pessoas que se aprofundam para tirar conclusões das coisas e, pela sua análise, chegam a um esclarecimento para poderem admitir isto ou aquilo, fazendo julgamentos para poderem falar baseados sobre qualquer assunto. Estes são viventes desiludidos e tratam ele como mal, por esse mal estar comprovado em todos os seus feitos. E então vivem a dizer: quem fez esse mundo estava tão louco, tão alucinado, que ficou com vergonha de se apresentar ao povo com medo dele. A verdade é que tudo foi feito imperfeitamente, tudo podre, e por isso tudo se acaba. Existem tantas coisas ruins, tantos espinhos, tantos venenos, tantas feras, que o mundo é uma confusão tão grande que só mesmo trabalho de um maluco e não de um perfeito. As lendas do mundo antigo criaram as doutrinas. Em tempos antigos, contavam os povos suas lendas, onde diziam que a lua foi filha de uma serpente que subiu para o céu para que as serpentes fossem perdoadas de todo o mal que faziam. E elas acabaram arrependidas, devorando umas às outras. Lendas antigas. Outros já contam que o sol era filho de um dragão. E esse filho do dragão subiu para que tivesse o arrependimento de tanto mal que fazia e sumiu. Então perguntava o povo que escutava estas lendas: e quem governava o mundo? Diziam que era Deus, que nascia uma claridade do céu e todos viviam muito bem. Mas depois que o dragão teve esse filho que subiu, é que começaram a aparecer essas coisas ruins na terra. Os infantes continuavam a perguntar: e por que Deus se retirou? Diziam que foi porque o povo não lhe obedecia como ele queria. E ele então foi indo e deixou o mundo por conta do filho do dragão, que é o sol, e da filha da serpente, que é a lua. E assim passaram-se os tempos, séculos e mais séculos, com estas lendas e com o desenvolvimento das mesmas aparecerem diversas filosofias para tirar estes contos das entranhas de todos, nascendo aí então as religiões para fazerem crer ao mundo que foi daí que nasceu o suposto Criador para a salvação de todos, e vem essa humanidade até hoje esperando a salvação, mostrando que devem ser muito diferentes as histórias do dragão e a da filha da serpente. Foi assim que, depois de incutir todas estas santidades nos povos, vieram nascendo os profetas que desenvolveram pela prática o que atualmente se observa no mundo, uma vida pavorosa, cheia de sofrimentos, para que todos pensem que esse mundo é pavoroso
porque quem o fez também deve ser pavoroso, pois existem tantos sofrimentos, tantas coisas contra o ser humano, tantas convulsões na própria natureza, com seus terremotos, seus furacões, seus vulcões, enchentes, pestes, enfim, tantas coisas horrorosas que todos conhecem tão bem, a ponto de muitos não poderem admitir, por hipótese alguma, que o mundo fosse digno de velá-lo e implorá-lo como um grande personagem no mundo onde o maior personagem que se conhece é o sofrimento cada vez mais pavoroso. Então chega o vivente a esta conclusão e diz: eu não admito coisa alguma em benefício da humanidade. Deus fez tudo ao contrário, pois o viver em certas horas amola, aborrece e enjoa. Tudo que vier no mundo com o fito de melhorar a humanidade, eu não admito, pois tudo quanto é filosofia é formada de lendas, cada qual mais atraente e mais imponente, mas deixando todos no escuro à procura de desvendar todos esses mistérios indesvendáveis. Uma doutrina, uma seita, tudo nas mesmas condições, formadas por lendas antigas, lapidadas, de contos bem emocionantes, bem atraentes e bem catequizadores para poderem prender e dominar o leitor. Eu já cheguei no ponto máximo da vida e não admito nada, porque tudo é fantasia. Até a própria vida é uma fantasia. Estamos todos vestidos com uma roupa que não é nossa, e por isso, de repente, perdemo-la e não sabemos para onde ela vai. Vai iludir a outros como iludiu a nós. Assim, nestas condições, tem muitos viventes e outros piores ainda que ficam a filosofar e filosofando vão em ciências tais que redundam em verdadeiros monstros. Aí começam a cometer as maiores monstruosidades, desaparecendo deles as virtudes de livres pensadores, e quando dizem que pertencem a uma natureza racional, vivem progredindo da forma mais monstruosa que possa existir, banindo de si todos os sentimentos bons que nestes momentos não existem e todas as virtudes desaparecem. O mundo chegou neste auge de destruição por estes monstros pensarem assim, e nestas condições a filosofia é o canhão. Quem mais esfacela, quem mais destrói é quem vence. Fica glorificado pelas monstruosidades que fez, e é por isso que a humanidade assim ficou. A guerra é um caos de calamidades, sempre originadas sem razão e sem motivo, mas sempre por opiniões de monstros. Está aí mais um pedacinho do porquê assim são, do porquê das monstruosidades. Agora perguntam os viventes: e estamos certos? Até um certo ponto de vista estão, e sob outro ponto não, porque depois que eu provar e comprovar tintim por tintim, como já comecei, de todas as formas, de todos os jeitos, tudo bem lapidado, bem baseado, que foram os próprios habitantes que fizeram esse mundo, como foi feito, como principiaram, como vieram, para onde vão e como estamos nós na parte racional, esses monstros vão se deparar com uma coisa que nunca esperaram nem sonharam que pudesse chegar nas mãos de todos, que é este conhecimento do princípio de tudo, do fim e do porquê de todos. Esta obra é assim mesmo. Para chegar num assunto, tem que ir buscar outros para comprovar como nasceram as monstruosidades entre os que consideram mais cultos na ciência autônoma da destruição
e não na parte da ciência que trata da conservação do bem-fazer. Eis o assunto que eu disse que ia começar, do porquê o mundo ser assim, e se continuar é muito longo. Já de muito que os povos não se compreendem e guerreiam noite e dia por uma vida melhor, e este melhor ficando sempre na esperança, enquanto as guerras se amiúdam e o povo cada vez mais desiludido por não encontrar o apoio que procura há muito em tudo que se apresenta como sagrado aí na terra. Então dizem os caducos: perdi a fé por isso ou por aquilo, e vão se remediando conforme podem, até não aguentarem mais. Está aí o mundo das aventuras, todos os feitos dos aventureiros, aventuras essas que submergem todos nesse conteúdo angustioso que prova o sofrimento entre todos. Como é tão doloroso tudo isso, todo esse sofrimento por desconhecerem o que são e o porquê assim são, o que foram e por que deixaram de ser o que foram para serem o que são. Dentro deste conhecimento de redenção universal, irão conhecer e saber todos os textos e a maneira que foram feitos, pois está visto que nada poderiam saber sobre a origem de si mesmos e sobre a origem de tudo. Sem ensinar ao vivente como ele foi feito, nada ele poderá saber, porque em tudo que é deformado impera o progresso da degeneração, indo para minguados sempre até a extinção, e pela extinção se transformando em outros seres mais deformados, que foi o que se deu outrora. Os corpos dos racionais que tombaram, que foram extintos em cima da planície, e os que se extinguiram em cima da resina da planície, deram origem aos dois sexos. A fêmea originada dos corpos extintos em cima da resina da planície, e o macho proveniente da extinção dos corpos extintos em cima da planície, de onde então se formaram em outros seres diferentes, tão diferentes que não pode haver ideia para fazer um cálculo e depois desse cálculo saber como se formaram. Assim é um adulto ou uma criança qualquer, não tendo quem lhe ensine a sua formação, nada conhece. Eis porque nunca souberam como foram feitos, nem que a resina da planície é a causadora de toda a bicharada desse mundo. No entanto, mais tarde ou mais cedo, tinham que chegar à conclusão de tudo, tinham que chegar ao conhecimento integral do porquê de tudo e do mundo. Os múltiplos dias brilhantes aí estão consecutivamente organizados por mim, que sou o racional superior, levando ao mundo múltiplos dias brilhantes sucessivamente, fazendo raiar a luz maior do universo, mais poderosa em todos os pontos de vista, mais autêntica em glórias sucessivas, mais equilibrada, mais perfeita e mais pura. E assim, a jornada fecunda do amor ao próximo como a si mesmo dá aurora brilhante e racional. E assim, ricos passos se multiplicando sempre em culminantes êxitos, cada qual mais poderoso, mais assombroso, para que aqueles que conhecerem agora a elaboração racional não a desprezem nunca mais. Então, os primitivos a tomarem conhecimento desta salvação, por estarem vendo com os seus próprios olhos, provados e comprovado, por que meio se pode triunfar, dirão que a redenção universal só será alcançada
por meio da imunização racional. Do contrário, é como se vê o mundo, o sofrimento cada vez mais pavoroso. E assim, todos os navegantes, que são os infantes, estão colaborando em benefício de si mesmo, todos sentindo-se muito felizes por encontrarem a sua salvação e a salvação de todos, pois tudo que já está escrito dá para um formal equilíbrio e a razão do bem-estar que já vão vendo. A imunização racional, depois dos primitivos anúncios feitos, será o maior brilhante de todos, o maior brilhante do mundo. A vibração será outra, o clamor do público, o entusiasmo, o prazer da vida e a alegria serão de forma geral. Todos sairão do cabresto das trevas, das dúvidas, e nascerá em todos o amor próprio, por se desvendarem todos os mistérios, todo esse encanto pavoroso de que ninguém poderia dar solução, por não conhecerem de onde vieram e nem para onde vão, sempre ostentando esse tufão de angústias no mundo e esse pleito de amarguras, onde todos sofrem amargurados. Então será dito: eis o rio da felicidade, e a vontade de um será a vontade de todos, porque o que um sabe, todos sabem, pois a imunização racional é uma coisa só. Então haverá o contentamento por haver a compreensão entre todos. E aqueles que há muito só contavam com o Criador e tudo pediam a ele, chegaram à conclusão que esse suposto Criador, surdo, mudo e soberbo, foi feito por suposições e pela imaginação dos homens. Só daqui a mais um pouco, com a imunização racional, com todos contando com a imunização racional, é que o mundo chegará ao ponto do verdadeiro contentamento, pois como vinham até agora a contar com um Criador que ninguém nunca viu, que só fica na imaginação e não poderia existir, nada mais podiam esperar do que o sofrimento. Na imunização racional é diferente. Está provado e comprovado de todos os jeitos, de todas as formas e de todas as maneiras, com todas as bases sólidas, sem mistérios, sem encanto e sem fantasia, a verdade das verdades. Então, daqui mais um pouco, todos só chamarão e só contarão com a imunização racional, e sumirão os mistérios e as imposturices das ideias supérfluas do homem. Não contarão mais com esse Criador surdo, mudo e soberbo, criado pela imaginação do homem e que lenitivo nenhum trouxe à humanidade, pois tudo quanto se lhe implorou foi em vão, e só triunfaram por todos os cantos, por todos os lados, a mentira, a hipocrisia e o sofrimento. O número de incrédulos é incalculável, e só agora, na imunização racional, é que a humanidade irá ver todos os mistérios desvendados, toda a verdade desse encanto de tudo e de todos, de princípio a fim. Agora é que a imunização desvenda a situação do mundo deformado, do porquê de tudo, do porquê de todos, da origem dos séculos de todos os seres da Terra, do espaço e muito acima ainda. Enfim, eis a verdade das verdades que o mundo há muito procura, cansado de sofrer e de viverem iludidos por essas criações e fantasias feitas pelas imaginações do homem. Está visto, pois, que a verdade das verdades tem mais prestígio que as falsas verdades, a mentira e o engano, e por isso
todos aí vivendo iludidos, sem saber a quem pedir, a quem implorar, pois quanto mais chamam, quanto mais imploram, mais sofrem, como um judeu errante. Mas tudo vai de mal a pior, aumentando as desgraças e as misérias, sendo assim traídos pela fé e pela crença. Aí vem a desilusão e então a imunização racional substituindo todas essas crenças de embusteiros pela verdade das verdades para a salvação do mundo. Portanto, dentro de pouco, em todos os cantos, em todos os lugares, em todos os recantos, em todo o universo, só se falará dia e noite, noite e dia, na imunização racional. Já fiz uma insignificante comparação das lendas de outrora, que o povo assim manteve por longos tempos, por longos séculos, e quando viram que estavam iludidos, criaram novas filosofias e estas cada vez decaindo mais, até que apareceu o célebre Salvador, que impera até hoje entre os cegos de olhos abertos, apoiado nas lendas e nos mistérios. Onde existem mistérios, não está a verdade das verdades. É uma encabulação para iludir e atrair que só traz o atraso e não a definição das coisas reais. É por isso que de muito vêm todos desiludidos no mundo por não encontrarem a verdade das verdades, para terem certeza, por serem traídos com todas essas falsidades que aí estão. O Espelho do Mundo. Esta obra tem a utilidade assombrosa de fazer desaparecer a prosa, o orgulho, a presunção e a vaidade. Muitos acharão difícil, dizendo que esta solução, aqui esclarecida nesta obra, não poderá ser trazida a público. Agora está aí em mãos de todos a verdade das verdades, o que todos imploram há muito, para que a humanidade possa dizer que o Redentor é tão diferente deste que vos traía até esta era. A redenção é tão diferente de todas essas mentiras bem arranjadas, para tomar o tempo e explorar os que não sabem nada. Agora apareceu aí entre todos o que há muito todos no mundo imploram, por ser o suprimento de mais e irresistível no mundo inteiro. Já se pode viver no mundo por se ter vida e se ter que viver, porque viver do jeito que todos vivem não vale a pena viver. Em certos momentos se perde o prazer da vida. O mundo estava mesmo entregue à imposturice e o realejo tocava uma só música, sofrimento, e quanto mais sofrimento, mais todos tinham que sofrer. Entretanto, dentro de pouco tempo, a imunização racional, em ordem do dia, em todos os lugares, em todos os cantos e em todos os buracos, todos só contarão com a imunização racional, lendo persistentemente para serem imunizados e encontrando todos os desejos consumados de felicidade eterna, de salvação eterna. Dentro em pouco, a imunização racional colocada acima de tudo e de todos, transformando essa deformação do mundo para o estado natural, pelo conhecimento racional feito pela imunização racional. Sempre falaram em racional no mundo inteiro, mas não sabiam como era. Falavam em racional como falam, mas vivem sofrendo mais do que animais ou feras bravias. A imunização racional será acatada por todo, conhecida e reconhecida como o maior tesouro do mundo, como a coisa mais pura que possa existir. Todos se imunizando, todos encontrando o conforto relativo sob todos os pontos de vista de si mesmos, conhecendo por que aí nasceram, porque aí nasciam, de onde vieram, para onde vão e como vão.
Maior felicidade, maior contentamento e alegria universal não poderá existir. Esta é a maior surpresa universal. Acaba a imposturice, esse cataclisma de mistificação, a autossugestão, tudo sumindo de uma vez para sempre, acabando com esse conteúdo mantenedor dessas misérias, de todo esse pleito sem fundamento, de todas essas ondas de ilusões, de todo esse prelúdio infernal, de toda essa vida onde só brilha o mal, nesse buraco imenso que é o mundo. Todos aí vivem dentro desse buraco a olhar para cima, para o firmamento, e encontrando dificuldades na imaginação para desvendar esses mistérios, a dizer que o mundo é um fenômeno, um encanto indesvendável, cheio de grandes mistérios insolúveis que a imaginação do homem não pode solucionar. Então vivem a dizer: temos aqui esta sabedoria hipócrita, aprendendo sempre e nunca chegando à conclusão das coisas, da verdade, nada sabemos. O mundo é um panteão de misérias, um palácio encantado, um tribunal de amarguras, devido às nossas imaginações não poderem desvendar os mistérios que estão incubados nessa vasta imensidão que nossas vistas dão para alcançar. O sol não fala conosco, a lua da mesma forma, e as estrelas também. Somos aqui uns solitários, vivendo nesta imensa solidão, aprendendo a nossas custas a poder de sacrifícios imensos, de experiências que não têm mais fim, neste meio e modo de vida que adotamos, mas que ninguém se conforma com ele, por vivermos incompletos de tudo, por estarmos alheios e ausentes de todo o saber verdadeiro. E continua o vivente na sua lamentação. Nossa imaginação nunca poderia dar o conhecimento do porquê assim somos. A nossa imaginação já está esgotada e por isso tanta gente no mundo e tão pouco o saber. É verdade, o saber de todos desse mundo é ilusionismo, é ilusão, e por todos viverem assim iludidos, é que o sofrimento sempre progrediu cada vez mais, a ponto de todos se tornarem desentendidos, e por isso todos os entendimentos têm sido passageiros. Hoje estão se entendendo muito bem, amanhã desentendidos, sobre tudo e sobre todos os pontos de vista. E assim vão vagando nesse crepúsculo, remando contra a maré, pensando que brilham porque têm vida, mas não sabem porque vivem. Agora que estão sabendo e conhecendo o segredo desse buraco e podem olhar aqui para cima e dizerem: eu vejo o firmamento e sei por que vejo, sei por que estou aqui neste mundo. O sol está lá em cima e nós aqui neste buraco em cima desta terra. Mas agora eu sei por que piso em cima dela. Deixei de viver as apalpadelas como quando procurava tudo compreender e nada sabia desta origem. Vivem todos nesse mundo procurando apurar esse grande saber que é um saber que não satisfaz, e por isso o sofrimento é cada vez maior. Onde há sofrimento, não há saber, porque se soubessem, não sofreriam. Portanto, o que adianta esse saber que só traz sofrimento? Vivem todos iludidos como bichos engambelados com esses engambelos feitos pelas ilusões e se deixam arrastar por essa indigna desventura em que resumem tudo e de um minuto para outro compreendem que esse é um saber de sepultura, um saber de perdidos, de condenados, porque nunca puderam saber, porque são assim condenados à morte pela própria natureza, desconhecida de todos. Vivem um saber de condenados, onde nem ao menos sabem porque vivem,
não podem ter consciência do que fazem, porque não têm consciência do porquê são assim. Esta é a verdade que muitos viventes enxergam e encontram no mundo a nulidade de tudo, a nulidade do seu próprio ser, por compreenderem que vivem nessa lama tão nojenta que o seu princípio de geração foi de lama, e acabarão na lama, e aí ficam na suposição. Quem sabe se não viemos da lama, mas de uma lama diferente desta, uma lama desconhecida de nós mesmos. Há viventes que pensam assim e dizem que o mundo é tão impostor e por isso nada sabem e por isso são sofredores. Tudo isto são lamúrias de muitos cientistas que querem enxergar as razões das coisas, mas por ficarem embargados e não encontrarem a conclusão satisfatória, dizem consigo mesmo: tudo é possível, chegará o tempo da cegueira acabar e destes profundos mistérios serem desvendados, pois o mundo, com a sua evolução, há de chegar ao ponto desejado, e assim, fulminados pela ignorância, assombrados pela surpresa de grande relevância ao encontrarem dificuldades, dirão que isso ou aquilo não pode ser, mas com o tempo encontrarão a facilidade. Coisa alguma pode ser solucionada por quem não tem o conhecimento da solução. E é por isso que muitos acharão a obra difícil, dizendo que esta solução aqui esclarecida nesta obra não poderá ser trazida a público bem clara e cristalina para todos. Hoje estão vendo por que meios e modos estas soluções surgem entre todos e para todos. Portanto, tudo é impossível para quem não sabe, mas possível para quem sabe. E assim viveram reinantes as confusões em todas as ciências para a apuração, exatidão e certificação das coisas, pois pela ciência nada saber, não poderia encontrar estas soluções ou solução do mundo e de todos. Só agora, com o ensinamento desta obra, é que estão sabendo por que assim são, com esta base definida de princípio a fim. Todos os tópicos, todos os requisitos e requisitados, apurados, lapidados, formam uma grande junção de uma grandeza angelical para o equilíbrio racional universal pela imunização racional. O dever de quem não sabe não é protestar aquilo que desconhece, e sim procurar conhecer de fio a pavio, para depois então saber o que diz. A mania dos embrutecidos e atrasados é sempre a de impugnarem o que não conhecem, como coisa que conhecessem, para depois que alcançam o seu conhecimento e veem que é uma coisa que lhes convém, dizem: ah, se eu soubesse há mais tempo o que era isso, já teria segurado de unhas e dentes. Era isso que eu andava procurando, mas como no mundo só se vêem mentiras e fantasias, eu julgava que este conhecimento fosse igual aos outros que existiam e existem no mundo. Eu me enganei na minha ciência muito fraca e traiçoeira. E assim, reconhecendo a sabedoria e o orgulho de muitos que tudo julgam saber e nada sabem, não admitindo coisa alguma, é que esta obra tem a utilidade assombrosa de fazer desaparecer a prosa, o orgulho, a presunção e a vaidade. É assim que eu respondo aos que se baseavam e se baseiam na ciência fraca, inconsciente e nula, abraçada pelos mortais, para que não digam que o racional superior não os advertiu em condições. Pilhérias e chalaças são de quem não sabe o que diz, e muito menos o que faz. Todos chegarão de coração aberto ao único caminho que têm a seguir,
para que todos voltem ao seu lugar de origem. São assim derrotados todos aqueles que achavam impossível a redentorização do mundo sem primeiro conhecer o que é imunização racional. Há viventes que são assim mesmo muito adiantados nas suas opiniões, sem conhecerem sobre o que opinam. Depois dizem: eu estava enganado, pensava uma coisa e é outra. Assim acontece com os adiantados que não conhecem nem sabem o que são e como são, e vão logo adiantando suas opiniões como coisa que soubessem o que dizem. Por serem de origem racional, é que todos os viventes têm probabilidades de serem imunizados, por a própria natureza de todos ser de origem racional. É que a natureza e os seus seres se adaptam à imunização racional. Imunizar quer dizer unir-se para a pureza. Imunizado é o mesmo que ser puro, porque já tem as suas virtudes que estavam nas 7 partículas transportadas dessa deformação para o estado natural, para a formação verdadeira, racional, na planície cá em cima, embora ainda em vida vivam imbuídos aí nesse encanto. Assim, a imunização racional quer dizer outras tantas coisas que aqui já foram ditas e todos sabem. A vida é constituída desses seres desconjuntados que fizeram com que todos fossem encantados. O encanto é tão pavoroso porque do nada surgiram, e por terem surgido do nada é que não sabiam como surgiram nem que foram feitos desse nada. Eis o motivo de não saberem como foram feitos, de não saberem como foram feitos do nada e muito menos a razão deste tudo aparente. Não conheciam o nada e muito menos o tudo. Desconheciam o mundo com os seus feitos, e assim, por serem feitos do nada, é que nunca souberam como foram feitos, e muito menos o que eram antes de surgir esse nada, porque nasceu esse nada, surgiu esse nada para a formação desse tudo aparente. Ficaram então completamente desconhecidos da sua própria origem e da origem de tudo, razão pela qual se conservaram encantados. Encantados porque não sabiam dar soluções ou solução da origem do seu ser, de todos os seres e do mundo. O princípio da deformação. Vivem porque têm vida, sem saber porquê, sem conhecerem a razão da natureza, do mundo e de todos assim serem. Antes do nada, eram corpos deformados no ponto da sua extinção. Antes de serem corpos racionais deformados, eram racionais puros, limpos e perfeitos. E quando assim eram, viviam na planície com os demais que ainda aqui estão com o seu progresso de acordo com a formação. E porque quiseram progredir por conta própria nesse pedaço da planície que ainda não estava pronta para a função normal racional? Porque quiseram progredir por conta própria? Foi por livre e espontânea vontade? Ou desconheciam os efeitos do desequilíbrio que pudesse acontecer? Não, não previam nada disto, porque não sabiam o que era sofrimento, não sabiam o que era sofrer e muito menos o que era deformação. E então não tinham quem os chamasse a atenção? Tinham e têm. Tinham e têm o racional superior, que os alertou para que não entrassem por essa parte da planície que ainda não estava em condições do progresso racional. Mas eles entraram e nada lhes aconteceu.
porque nada acontecia mesmo no simples passar ou transitar, e eles acharam que deviam entrar e progredir por conta própria. Foram chamados a atenção e não quiseram retroceder, achando que estavam muito bem, porque não conheciam o que era sofrimento, como os que aqui ainda estão. Foram então se aprofundando por esta parte da planície adentro, até entrarem num certo pedaço que ainda não estava pronto para entrar em progresso, e procuraram progredir por conta própria. Esta parte, então, começou a se deslocar da planície por não estar pronta para entrar em progresso. Assim começou o princípio da deformação, tão lenta que não sentiam a transformação que estavam fazendo. É a mesma coisa que esta insignificante comparação. Ninguém sente o seu crescimento, vai crescendo sem sentir. Conforme iam progredindo por conta própria, achavam que estavam muito bem. Eram puros, limpos, perfeitos e sem defeitos, mas, embora sendo chamado a atenção, achavam que iam bem e começaram aí os primeiros passos da origem dessa deformação. A parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso começou a se deslocar da parte que está aqui em cima. A parte da planície em que eles entraram começou a se deformar naturalmente, descendo e eles também se deformando, perdendo as virtudes sem sentirem, e com o tempo, já mais afastados, quiseram retroceder, mas não puderam e continuaram. Com o tempo, então, cada vez se deformavam mais, vindo a extinção desses corpos em cima da planície, e os que aí se deformaram formaram um sexo, e os que se extinguiram em cima da resina dessa planície, outro sexo. E por que surgiu essa resina da planície? Quando a parte da planície começou a se deslocar, os seres foram perdendo as suas virtudes, e estas foram se reunindo, tornando-se a princípio uma luz fosca, e com o tempo aumentando, começou a esquentar. E conforme os seres iam se deformando, iam perdendo o resto das virtudes que tinham, e elas se acumulavam, reuniam-se num foco só, que cada vez esquentava mais, até que, com o tempo, tornou-se uma brasa, e dessa brasa o fogo. Eis aí a origem desse sol. Esse calor foi aumentando, esquentando essa planície deformada em virtude de se acumularem esse foco constantemente as virtudes perdidas dos corpos racionais. Então, mais tarde, essa planície virou água e o resto dela resina, que conforme o calor aumentava, começou a ficar empolada, torrada, e depois de torrada, com a intensidade do calor, virou cinza. E a outra parte, com o calor, se transformou em goma, que foi amolecendo até virar água. Foi a infiltração dessa água na cinza da resina que, com o calor do sol, provocou o apodrecimento para mais tarde, depois de podre, surgirem os micróbios de todas as formas, de todos os jeitos, originando daí toda a bicharada. É por isso que o Sol é criador, gerador e destruidor de tudo nesse mundo deformado, porque o Sol constrói, alimenta e destrói. A Terra é uma bicheira a produzir bichos de todas as espécies e de todas as maneiras. Surgiram, pois, todos aí do nada,
para viverem nesse tudo aparente, nunca souberam como foram feitos, pois desconheciam o antes de assim serem e o antes de serem como são, como eram. Agora estão conhecendo antes de assim serem, o porquê assim são e porque desconheciam a origem do mundo, de tudo e de todos. Mais tarde, então, surgiu a formação da Lua, produto das virtudes da planície deformada e um pouco das virtudes da resina. É por isso que a Lua não tem estabilidade, por ser originada das virtudes da planície deformada e das virtudes da resina. A planície virou água e a resina virou cinza, que é a origem da Terra. É por isso que a Lua regula com a água e com a terra, mexe com a água, com a terra e com todos os seus feitos que têm ação sobre ela. As estrelas surgiram do resto das virtudes da água e da resina também. Está aí um pedacinho da conclusão do antes de ser desse mundo e dessa formação como eram. Nessas primitivas passagens da formação, tudo realçava fulgor, porque nem tudo estava deformado. Agora, depois de tudo deformado, é que surgiram os vegetais, todos diferentes dessa vegetação atual. Já estava muito antes tudo paralisado, a deformação dos corpos humanos, como costumam chamar os bichos racionais, e dos corpos irracionais. É por isso que não sabiam como tudo isso foi feito, nem podiam saber como foram feitos do nada, como é que podiam existir esse nada. Não podiam saber. Agora é que estão sabendo o princípio dele, neste esclarecimento feito pela imunização racional, que tudo transformará para o estado natural, que é aqui na planície racional. Eis por que meio se deu a extinção de todos, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Eis a razão dos viventes não saberem quem fez tudo isso e agora estarem vendo que foram os seus próprios habitantes que aí estão, que deram origem a esse mundo, como o principiaram a fazer, as transformações que vieram fazendo, razão de terem chegado ao ponto deste grande desconhecimento de si mesmos e de tudo, devido à extinção da formação racional. Eis a razão de improvisarem esse dono na imaginação dos aventureiros, que o denominaram de Deus, desconhecendo que o verdadeiro Deus é o homem. E assim essas musas científicas que nunca poderiam encontrar a base da razão do porquê assim são, pois antes de assim serem, já foram outros seres muito piores do que são, e em virtude da extinção da formação racional, é que surgiram outros corpos e tudo se apagou do conhecimento da sua origem, não podendo desse jeito ter conhecimento de si mesmos, nem das demais coisas. Pois, no princípio dessa deformação, eram verdadeiros bichos surdos, mudos e cegos. Com o decorrer do tempo, e com a deformação de tudo, é que veio o aperfeiçoamento dos corpos, e então passaram a enxergar e a escutar. Mas não falavam, soltavam apenas grunhidos, urros, guinchos, e procuravam entender-se também por meio de acenos. Muito mais tarde, com o decorrer do tempo, é que começaram a ter insignificantes noções das coisas e passaram a gaguejar, entendendo-se mais desembaraçadamente quando já eram gagos adiantados. Pela maneira que se passaram todas essas transições, é que os viventes nunca puderam ter noção de como foram feitos, pois duraram infinidades de eras
sempre sem o conhecimento de sua origem. No início da deformação eram eternos, e só muito mais tarde começaram a surgir os casos de morte, e então a deformação foi se aproximando do seu fim. Foi aí que começou a surgir a vegetação, paralisando a formação dos corpos dos viventes e dos bichos. A vegetação, quando surgiu, era muito diferente da atual, e nesse tempo ainda não chovia. Foi quando começou a aparecer a lua. Nessa época, os viventes começaram a fazer uso da água, aos pouquinhos, e foi o uso dessa água que dilatou o organismo e deu aos viventes a vontade de comer, começando então a fazer uso da vegetação, dando origem aos primeiros casos de morte, por não saberem qual a vegetação venenosa. Até esse progresso eram eternos, não morriam, passando o seu ciclo de vida, secavam como uma árvore ou como um pau qualquer, não fediam como de um certo tempo para cá. Antes do princípio desse progresso em que vivem, eram bichos completamente sem entendimentos, e por isso eis a razão de nunca terem o conhecimento do porquê assim são. Está visto que a vida surgiu do nada, provocada quando a parte da planície estava gomosa em deformação, e de goma são feitos até hoje, pois o espermatozoide não é senão uma goma a identificar o princípio desse feito. A Terra é um resto da água, e por isso há mais água do que terra, que é a resina da planície deformada. A vida, por ser constituída do nada, teria um dia de deixar de ser nada para ser tudo, através do conhecimento da imunização racional. Vivendo como vivem atualmente, têm que enquadrar a vida e o modo de viver como uma causa de misérias, lutando por tantas coisas para nada, procurando por tantas coisas para acabar em nada. Por meio da imunização racional, deixarão de ser livres pensadores por passarem a ter conhecimento do verdadeiro ideal. O ideal de todos é querer encontrar a sua situação definida e a definição de tudo no mundo para encontrar o apoio de si mesmo e viver com a convicção de saber por que vive, do porquê dessa vida e da vida de todos os seres que vivem aí irremediavelmente aparentando que não são, imbuídos dessa ilusão. Com a imunização racional, acaba-se-ão as ilusões, os mistérios e o encanto, tudo desvendado e divulgado de princípio a fim, com suas bases claras, cristalinas, ao alcance de todos. Maus ou bons interpretadores encontrarão o apoio, a base essencial para o bem viver, a marcha da salvação eterna sobre todos os pontos de vista definidos e divulgados. Do jeito que viviam, eram verdadeiros perdidos, sem nada conhecerem de si mesmos e da formação do mundo. Viviam como verdadeiros bichos, sabendo que tinham vida e por isso tinham que viver, sem contudo saberem por que viviam. Não tinha noção de espécie alguma sobre o que é a vida, nem das demais coisas, resumindo a vida como traiçoeira, como traidora, como traidores são todos os seus pertences, e por não saberem por que viviam, é que chegaram à conclusão de serem uns iludidos desse mundo. A ilusão é tanta que o sofrimento é irresistível em virtude das desilusões e do prelúdio da vida ser ludibriador
traidor e impostor. A vida que todos almejam é de bem e de felicidades para todos. Entretanto, só encontram dificuldades para alcançar essa glorificação que todos almejam e para o que todos trabalham, vendo e alcançando o reverso, tudo quanto é de ruim, e o sofrimento levando todos para esse rincão amargurado pelo testemunho das ilusões que são os prelúdios da valsa que toca entre todos. E assim, há o riso, o choro e a paixão. A humanidade vive como o vento, ora soprando muito de um lado, ora de outro, e assim sucessivamente. Então os viventes vivem a dizer: as histórias do mundo trazem-nos uma consternação que os primórdios antepassados dos primitivos passos e de todos os contemporâneos assinalam, na maioria, grandes sofrimentos, pelas burlas inflamadas, pelos chocantes impactos da imperfeição que fazem com que a alavanca de todos seja um enigma e um grande mistério de nós e de tudo. Já desde muito que a avalanche popular implora e clama por uma vida melhor. E quanto mais desejam tudo isso, mais obstáculos encontram para se depararem com o que desejam. Então, ousam dizer que a vida é perdulária e que todos estão perdidos, devendo cada qual fazer por si mesmo. Mas nem assim adquirem o ideal que é a paz, a fraternidade e o amor. Tudo sempre fica na esperança, e conforme vão surgindo as dificuldades, o vivente acha a vida uma intrépida aventura onde sempre vão tropeçando com o fito na felicidade e de tropeço em tropeço, na infinidade de obstáculos, cai sempre dentro de um buraco. E assim as desilusões a jorro fazem com que a humanidade viva como num sonho e só depois encontra bases para mostrar que a vida é de sonhos e, ao invés dos ideais, só encontra o reverso, por ninguém saber o que faz, fazendo tudo e não fazendo nada, porque esse tudo nasceu do nada e, consequentemente, tudo acaba em nada. Tem razão, pois, aqueles que se dizem que se faz tanto sacrifício para nada, que o vivente vive por viver, porque tem vida e aparenta ter prazer sem o ter. Por isso diz consigo: tomara a vida não me querer mais, porque de nada adianta viver quando não se sabe por que se vive, o que se faz aqui. Viver assim é um tempo perdido e por isso o sofrimento é irresistível. Que mundo sem jeito, que vida sem proveito, onde a ilusão brilha tão bem que todos aparentam viver felizes e quando acaba, todos com os seus queixumes, com suas preocupações, com os seus prelúdios, rindo certas horas para não chorar. E o vivente continua com os seus dizeres. Isto é uma vida estrangulada, intimamente aparentando ser bem organizada, mas, constatada a verdade, a felicidade é traiçoeira. Aparentemente somos felizes, e intimamente, na realidade, tão infelizes. Eis a razão desse conteúdo acabrunhador de sofredores. Tudo está revestido pelas ilusões e o vivente de um momento para outro nada é, porque trai com o seu procedimento os seus sentimentos de sofredor. Está sofrendo e aparenta estar tão diferente, parece estar bem, mas esse bem só na aparência. Então vivem a conjecturar. Na fantasia não está a realidade, e a vida é só fantasia sobre todos os pontos de vista. Na fantasia vivem fantasiados de felizes, e tudo lhes é completamente ao contrário. Dentro do íntimo, pelo que escondem,
acobertam a maior das podridões no manto das aparências. Está aí o mundo focalizado pelo prisma do que são, detalhando por que assim são, mostrando que é um fogo de palha que se acende e se apaga. Ninguém tem dúvida disto, e por isso ninguém tem confiança em si, porque a vida não dá nem tem garantia. É uma máquina que, de um momento para outro, para, e em segundos tudo se acaba. Vive assim a humanidade reinando na febre das confusões, que não podia deixar de ser assim, por todos serem confusos, por adotarem métodos de um encanto moribundo. O encantado é um moribundo, porque está condenado à morte. E quem está condenado à morte não pode deixar de ser um moribundo. Esta é a verdade, mas a ilusão faz com que a realidade fique escondida, e por isso o sofrimento aí é desesperador. Alimentam as ilusões como elemento de grande valor, e a realidade da própria vida, do próprio ser, desvalorizam, escondem, traídos por essas fantasias criadas e inventadas por hipócritas e fingidos, sempre traídos pelo orgulho que ostentam, vendo a sujeira sobre todos que clamam, não aguentando o peso da cruz, da responsabilidade de si mesmos, dizendo que a vida é penosa e de sofrimentos. Não sabem que quem deu vida a esse mundo foram seus próprios habitantes, que foram os próprios habitantes os causadores de tudo isso, e dessa forma todos dependem uns dos outros para viver, cada qual se definindo para viver até quando a vida quiser suprir o corpo com seus próprios anseios. Não sabem que são hipócritas, mantendo em seu eu aquilo que não é de si mesmo, e por não ser de si mesmo, perdem-na de um momento para outro. Está aí mais um pedaço do porquê assim são, do que são, neste conhecimento da verdadeira origem, da verdadeira formação de tudo e de todos. Adorar é para quem sabe adorar, e quem sabe adorar só deve procurar na sua adoração coisas provadas e comprovadas, de que possam ter proveito. Aquele que tem a aventura de conhecer esta obra deve procurar, na sua leitura, todo o saber que ela dá, pois quem sabe vive bem, e quem não sabe vive mal. A ignorância é a maior infelicidade desse mundo, mas nos ensinamentos que aí estão em vossas mãos está a redenção, a salvação de todos.